Olá galera, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina Introdução à Economia e nós vamos falar hoje sobre o conceito básico de economia, sobre o problema fundamental da economia e sobre os 10 princípios que, de acordo com o autor Gregory Mankiw, regem o pensamento econômico ou regem as ações econômicas dos indivíduos. Então sejam bem-vindos e vamos começar então a nossa parte teórica da disciplina Introdução à Economia. Introdução à Economia 1, Princípios de Economia, Gregory Mankiw. Conceitos fundamentais. A palavra economia deriva do grego e significa aquele que administra o lar. E aí vem uma pergunta: o que a economia tem a ver com o lar? Lares e economias têm muito em comum. Uma família se depara com muitas decisões. Devem decidir quais tarefas cabem a cada membro e o que cada um desses membros recebe em troca. Quem prepara o jantar? Quem lava a roupa? Quem come mais uma porção de sobremesa? Quem escolhe o programa de TV que será assistido? Essas são perguntas e são alternativas de tarefas, direitos e deveres que uma família se depara. Por exemplo, como uma família, então, a sociedade se depara também com muitas decisões. Uma sociedade deve decidir quais tarefas serão executadas e quem as fará. Precisa de gente para produzir alimentos, para fabricar vestuários e para criar softwares. Uma vez que a sociedade tenha alocado as pessoas, bem como a terra, prédios, máquinas, equipamentos, entre as várias tarefas, deve também alocar os bens e serviços que elas produziram. Deve decidir quem comerá o caviar e quem comerá as batatas. Deve decidir quem andará de Porsche e quem andará de ônibus. A administração dos recursos da sociedade é importante porque os recursos são escassos. Escassez significa que a sociedade tem recursos limitados e, portanto, não pode produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter. Assim como uma família não pode dar aos seus membros tudo o que estes desejam, a sociedade não pode dar a cada pessoa o padrão de vida mais alto ao qual ela aspira. Economia, portanto, é o estudo da forma pela qual a sociedade administra os seus recursos que são escassos. Na maior parte das sociedades, os recursos não são alocados por um único planejador central, mas pelas ações combinadas de milhões de famílias e empresas. Os economistas, portanto, estudam como as pessoas tomam decisões, o quanto elas trabalham, o que elas compram, quanto poupam, como investem suas poupanças, como as pessoas interagem umas com as outras. E a partir dessas perguntas são definidos então qual é o que normalmente acontece na economia, como os recursos são alocados, como eles são distribuídos, o que é produzido, como é produzido, para quem é produzido e em que quantidade é produzido. Então, existem essas perguntas: o quanto as pessoas trabalham, quanto elas devem trabalhar, que tipo de trabalho é ofertado nessa economia, que tipo de profissional existe ou que necessita existir, que tipo de regimes de trabalho são estabelecidos. Isso tudo são definições que a economia precisa ter para que ela possa compreender, programar e planejar o seu desenvolvimento. O que as pessoas compram? Então, as pessoas compram que tipo de materiais, que tipo de equipamentos? As pessoas compram carro, compram alimentos, compram diversos equipamentos, compram coisas referentes à moda, não compram nada, compram livros, compram aviões, compram calçados, compram ensino, compram coisas supérfluas, compram shows. O que a sociedade compra? Também é uma pergunta que está sempre direcionando as ações, de como a economia vai funcionar. Quanto as pessoas poupam?
Elas poupam? Qual o percentual da sua renda que é direcionado para a poupança? Como as pessoas investem? Elas investem em ouro, em dólar, em poupança, em empresas, em ações, em ouro, né, em CDB? Em que tipo de ativo ou em que tipo de investimento as pessoas direcionam os seus recursos para fins de investimento? Em que elas investem? Como elas investem? Como as pessoas interagem entre si? Né? Como é o funcionamento da sociedade? Essa sociedade é uma sociedade que funciona de forma coordenada, em que as pessoas têm livre acesso umas às outras? Não. Existe uma certa restrição? As pessoas têm um comportamento mais aberto, de maior contato? Não. As pessoas são mais individualistas, mais fechadas? Então, como as pessoas interagem nas suas relações sociais? Também é de interesse da economia, porque esses comportamentos, essas interações pessoais, elas vão direcionar a forma de consumo, o tipo de consumo e quais são os serviços necessários para manter esta sociedade num desenvolvimento considerado satisfatório para a sua sobrevivência. Então aí, a partir daí, o Mankiw ele apresenta os 10 princípios de economia. Entre os 10 princípios de economia, nós temos os primeiros 4 princípios que estão relacionados em como nós, como cidadãos, tomamos decisões, né? Em como a sociedade, enquanto composta por indivíduos, toma suas decisões. E aí nós temos os princípios 1, 2, 3 e 4. O princípio 1 diz o seguinte: pessoas enfrentam trade-offs. Trade-offs significa alternativas. As pessoas enfrentam alternativas no seu dia a dia. E a primeira das lições acerca da tomada de decisões se resume no dito popular de que nada é de graça. Não existe almoço grátis. Esse é um ditado americano que foi popularizado no contexto da economia pelo economista Milton Friedman. Significa que, mesmo que você não esteja pagando por algo, alguém está. Mesmo que você não esteja tendo um custo financeiro para realizar alguma coisa ou para adquirir um determinado item ou bem ou serviço, você ou alguém está tendo um custo para arcar com esse preço. Ou seja, não existe nada de graça. Nada é de graça, nem o pão, nem a cachaça, como diria o Zé Cabaleiro. Para obter uma coisa de que desejamos, em geral, nós temos que abrir mão de outra coisa da qual a gente gosta. Tomar decisões exige comparar um objetivo com outro objetivo. E aí nós tomaremos as decisões considerando aquele item, serviço, produto que melhor nos satisfaça. Então, os trade-offs da sociedade, por exemplo, a gente poderia citar aqui um trade-off ou alternativas entre investimentos em segurança versus investimentos em saúde ou na produção de alimentos. Se existe um aumento do investimento em segurança, provavelmente haverá menos investimento ou menos recursos disponíveis para investimentos em saúde ou mesmo para a produção de alimentos. Se o investimento para a saúde tem o seu valor elevado, certamente nós teremos menos recursos disponíveis para investimentos em segurança ou produção de alimentos ou outro investimento necessário. Aumento do número de indústrias versus elevação do nível de poluição. Existe um entendimento que quando acontece um aumento do número de indústrias em determinada localidade, automaticamente se eleva também os índices ou os níveis de poluição naquela localidade, devido aos rejeitos das indústrias, às emissões de gases, às emissões de resíduos. Isso tudo vai impactar na questão ambiental. Contudo, o aumento do número de indústrias gera, além desses efeitos negativos, que seriam ambientais, por exemplo, como o aumento da poluição, ele traz também o aumento
de fatores positivos: geração de emprego, geração de renda, geração e fabricação de novos produtos ou de produtos que estarão disponíveis para a sociedade. Ou seja, existe sempre um trade-off da sociedade. Ela sempre vai tomar uma decisão e essa decisão ela vai gerar resultados positivos e resultados negativos. A sociedade vai escolher aquele trade-off que traz para ela melhor situação ou mais benefício, que vai gerar um determinado custo, seja ele financeiro, ou social, ou ambiental, ou qualquer outro tipo de custo ou prejuízo, mas vai gerar resultados mais positivos, mais favoráveis do que negativos. E é a partir desse momento que a sociedade toma a sua escolha. O fato de reconhecer que as pessoas enfrentam inúmeros trade-offs não nos diz por si só que decisões elas vão tomar ou que decisões elas desejariam tomar. A sociedade não deveria deixar de proteger o meio ambiente, por exemplo, só porque regulamentações ambientais reduzem o padrão de vida material, por exemplo. Os pobres não deveriam ser ignorados só porque ajudá-los distorce os incentivos ao trabalho. Então são trocas, são alternativas que a sociedade tem que estar comparando os seus objetivos para tomar as melhores decisões de acordo com aquilo que ela deseja. Isso acontece por quê? Porque os recursos da sociedade eles são escassos. Então, o primeiro princípio trata-se disso. A sociedade enfrenta trade-offs, ela enfrenta alternativas e a partir do momento que ela enfrenta alternativas, ela tem que tomar uma decisão, visto que os recursos são escassos e ela precisa direcionar os recursos para aquilo que melhor satisfaz ou que traga maior satisfação ou bem-estar para o seu desenvolvimento. O segundo princípio diz que o custo de uma coisa é do que você desiste para obtê-la. Como as pessoas enfrentam trade-offs, a tomada de decisões exige a comparação dos custos e benefícios dos vários custos de ação. Por exemplo, considerando-se a decisão de se fazer uma faculdade, o benefício é o enriquecimento intelectual e melhores oportunidades de emprego ao longo de toda a vida. Mas qual é o custo? Poderíamos dizer que o custo seria a soma das despesas com anuidades, livros, moradia, alimentação e transporte, etc. Contudo, esse total não representa de fato o que você sacrifica para passar um ano na faculdade. E o seu tempo? Ele conta. Você está deixando de usar o seu tempo para fazer outra atividade, para estar ali. O que você poderia estar fazendo se não estivesse na faculdade? Olha só quantas opções, fora uma infinidade de outras opções que poderiam estar aí. Poderia estar em Dubai, em Paris, Las Vegas, no Caribe. Mas também poderia estar numa fila enorme, enfrentando um engarrafamento. Poderia estar sozinho, em depressão, desolado, sem perspectivas de futuro. Ou seja, existem possibilidades, alternativas positivas e alternativas negativas. E as pessoas tomam decisões baseadas nisso. Ou seja, existe um custo, que a gente chama aqui de custo de oportunidade, que é ao decidir por um determinado produto ou decidir por uma determinada ação, você está abrindo mão de uma infinidade de outros. Então, o custo de um produto não é apenas o custo financeiro. O custo de uma decisão não é apenas o custo financeiro que ela vai te trazer, mas ela é um custo bem maior que isso, que a gente chama de custo de oportunidade. Aquilo que você está abrindo mão para fazer aquilo que você está fazendo agora. Então, esse é o segundo princípio. O custo de se obter alguma coisa é exatamente o custo daquilo que você abre mão para poder obtê-la. Terceiro princípio. Pessoas racionais pensam na margem. As decisões que tomamos na vida raramente são preto e branco. Em geral, tem tons de cinza. Quando é hora de jantar, por exemplo, a decisão com que você se depara não é entre jejuar ou se entupir de comida,
mais a de pegar mais uma colher de purê de batata. Quando as provas se aproximam, sua decisão não é entre jogá-las para o alto ou estudar 24 horas por dia, mas entre gastar mais uma hora revendo a matéria ou ver televisão. Os economistas empregam a expressão alterações marginais para descrever pequenos ajustes incrementais a um plano de ação incremental. Então aqui a margem ele tem o conceito de borda, beirada, limite. Então as decisões elas são tomadas de forma marginal, de forma incremental. Você nunca toma uma decisão, nunca ou quase nunca, toma uma decisão extremamente radical entre o tudo ou nada. A gente vai sempre tomar uma decisão entre aquilo que me agrega um pouco mais. Então, são decisões tomadas na margem e os agentes econômicos agem geralmente dessa forma. Em muitas situações, as pessoas tomam melhores decisões pensando na margem. Então, suponha, por exemplo, que você esteja em dúvida sobre quanto tempo você deve permanecer na faculdade. Para tomar essa decisão, você precisa conhecer os benefícios adicionais que um ano a mais de estudo lhe ofereceria. Salários mais altos ao longo da vida e a alegria de aumentar seus conhecimentos e quais os custos adicionais dessa alternativa. As despesas relativas aos estudos e aos salários que estará deixando de receber. Um tomador de decisão racional empreende uma ação se e somente se o benefício marginal de tal ação exceder o seu custo marginal. Quarto princípio: pessoas respondem a incentivos. Pessoas respondem a incentivos. Como as pessoas tomam decisões comparando custos e benefícios, seu comportamento pode mudar quando os custos ou os benefícios se alteram, ou seja, as pessoas respondem a incentivos. Quando o preço das maçãs aumenta, por exemplo, as pessoas decidem comer mais peras e menos maçãs, porque o custo de comprar maçã está maior. Ao mesmo tempo, os produtores de maçãs decidem contratar mais gente e colher mais maçãs, porque o benefício de vender maçã também é maior. O incentivo preço para o produtor tem efeito inverso entre o comportamento do produtor e o comportamento do consumidor. Então, o quarto princípio, ele está dizendo que as pessoas respondem a incentivos. E esse incentivo, na economia, não sempre, mas geralmente, é muito relacionado à questão dos preços. Se, por exemplo, ao invés de maçãs, a gente estivesse falando sobre carne, quando aumenta o preço da carne, de gado, por exemplo, as pessoas tendem a consumir mais carne de frango. Por quê? Porque proporcionalmente a carne de gado está mais cara, pesa mais no bolso. Então, mesmo que o preço da carne de frango não tenha reduzido, fica proporcionalmente mais barato comprar carne de frango. Então, as pessoas substituem. Contudo, as pessoas, ao substituírem o consumo de carne de gado por carne de frango, elas estão reduzindo o consumo de carne de gado. Só que os vendedores de carne de gado, não, os produtores, vendedores, tendem a querer colocar mais carne de gado no mercado porque o preço está melhor. E aí nós temos o incentivo preço, que o incentivo preço, ele tem reações inversas, efeito inverso. Para o produtor é melhor quando o preço está alto, ele tem mais interesse em vender o seu produto num preço melhor, enquanto que para o consumidor é melhor ou mais interessante quando o preço está mais baixo. Então, quando está alto o preço, o produtor quer vender mais, mas o consumidor quer comprar menos. Quando o preço está baixo, o vendedor não tem tanto interesse em colocar muitos produtos à disposição. Contudo, o comprador, quando o preço está baixo, tem interesse em consumir mais do produto. E nós temos uma relação inversa entre consumo e oferta, ou entre demanda e oferta, em relação ao efeito elevação ou redução de preços. O princípio 5 diz que o comércio pode melhorar a situação de todos.
Sabemos por meio dos noticiários da TV ou publicações na internet que os japoneses, por exemplo, concorrem com os Estados Unidos na economia mundial. De certa maneira, isso é verdade, pois muitas empresas americanas e japonesas produzem os mesmos bens. A Ford e a Toyota, por exemplo, concorrem pelos mesmos compradores no mercado de automóveis. Contudo, é fácil iludir-se ao pensar sobre a concorrência entre países. O comércio entre os Estados Unidos e o Japão não se assemelha a um campeonato esportivo em que, quando um ganha, outro perde. Na verdade, ocorre exatamente o contrário. O comércio entre dois países pode beneficiar a ambos. A especialização na produção de determinados produtos e as trocas ou comercialização desses produtos beneficia a todos os envolvidos. Princípio 6. Os mercados são uma boa forma de organizar a atividade econômica. Numa economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhões de famílias e empresas. As empresas decidem quem contratar e o que produzir. As famílias decidem em que empresas trabalhar e o que comprar com seus rendimentos. Essas empresas e famílias interagem no mercado, no qual o preço e o interesse próprio orientam as decisões. Princípio 7. Os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Falhas de mercado ocorrem quando o mercado não consegue alocar os recursos de forma eficiente. Quando acontecem as falhas de mercado, o governo pode intervir para promover a eficiência e a equidade. As falhas de mercado podem ser causadas por uma externalidade, que é o impacto das ações de alguém sobre o bem-estar dos que estão em torno, por exemplo, a poluição. Uma empresa pode poluir determinado local ou ambiente e isso causar danos a todos aqueles que convivem naquela área, sem que nenhuma dessas pessoas tenha contribuído para essa poluição. Então, a ação da empresa que não beneficia ou que prejudica as pessoas em torno dela podem ser consideradas uma externalidade. E o Estado entra quando ele entra para regular, para impor ou implementar uma legislação, normas, ações, fiscalização, sanções e punições para que a empresa cumpra com o fator de minimizar essa poluição ambiental, por exemplo. A valorização dos imóveis de um determinado bairro após a instalação de um empreendimento comercial também é uma externalidade, só que uma externalidade positiva. Então, quando há a construção de algum prédio público, a construção de alguma empresa em alguma determinada localidade, pode acontecer, ao invés de ser uma externalidade negativa, de acontecer ou de ocorrer uma externalidade positiva, gerando benefício para as pessoas ali em volta. Poder de mercado é outra falha de mercado. Poder de mercado é a capacidade que uma única empresa ou um pequeno grupo de empresas tem para influenciar indevidamente os preços de mercado. Por exemplo, uma empresa de transporte coletivo. Geralmente, a empresa de transporte coletivo em municípios de médio porte é monopolista, existe apenas uma única empresa nesse sentido. E aí, como ela é única, ela tem poder de mercado, ela tem a capacidade de influenciar a quantidade de ônibus que ela coloca disponível para a população e também de estabelecer o valor da passagem que ela deseja cobrar. Só que por ela ser única, ela poderia abusar desse poder de mercado e colocar um valor muito acima do que a população teria capacidade de pagamento ou necessitasse para poder se transportar. Por causa dessa possibilidade de falha de mercado, então o governo atua ou o Estado atua de forma a minimizar esse poder, que é pelo formato de regulação do serviço. Postos de combustíveis também tem tendência em estabelecer grupos, que alinham preços, chamada cartelização, e isso é combatido então pelo poder público para que os consumidores em geral não sejam prejudicados. Mas as falhas de mercado podem ser causadas então por formação de
poder de mercado e pela existência, né, do poder de mercado e também pelas externalidades negativas. Aí os princípios 8, 9 e 10, que vão tratar de como funciona a economia como um todo. Princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir. Princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Princípio 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Voltamos aqui para o princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir. Quanto maior a capacidade de produção de um país, maior a possibilidade de gerar emprego, maior a possibilidade de gerar renda e maior a possibilidade de gerar consumo, que vai melhorar o nível de venda das empresas, que possibilita com que o nível de venda estando elevado, as empresas contratem mais pessoas, paguem mais salários para essas pessoas, as pessoas consumam mais e, de certa forma, as pessoas têm capacidade de adquirir itens para a sua sobrevivência e também para o seu conforto e bem-estar, mais do que uma sociedade que vive em um país que não tem uma alta capacidade de produção. Exemplos, a gente poderia dar um exemplo utilizado como os Estados Unidos, um país com alta capacidade de produção, onde o padrão de vida das pessoas é muito melhor do que um país africano, por exemplo, que não tem uma alta capacidade de produção. Pelo contrário, existem países que existem pessoas vivendo em situações miseráveis. Por quê? Porque esse país não tem produção. Não tendo produção, não gera emprego, não gerando emprego, não gera renda, não gerando renda, não gera capacidade de desenvolvimento, de crescimento e automaticamente desenvolvimento econômico. E dessa forma o padrão de vida acaba sendo bastante inferior àqueles países que têm capacidades de produção elevada. Os preços sobem quando o governo emite mais moeda. Então, quando existe um aumento do volume financeiro disponível na economia, a tendência é que aconteça um aumento do consumo. Então, quando as pessoas têm acesso a mais dinheiro, elas consomem mais, elas investem mais, elas fazem com que a economia gire mais. Isso, de certa forma, acelera o sistema econômico, no sentido de que existe inicialmente um aumento de renda disponível para as pessoas quando o governo emite mais moeda. Essa renda se transforma em consumo, só que as empresas não conseguem atender essa demanda pelos produtos numa mesma velocidade, que aumentar a produção é muito mais difícil e lento do que aumentar o consumo. Então as empresas não respondem no mesmo tempo, fazendo com que haja uma redução de seus estoques ou de produtos disponíveis para o consumidor, e as empresas então elevam os preços. Então, quando existe moeda demais girando na economia, a tendência é de que se aumente o consumo, aumentando o consumo, a tendência é que se aumente os preços. Esse é um dos processos que gera a inflação, por exemplo. O princípio 10 diz que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O que seria isso? Existe uma troca, existe a existência de um certo conflito entre inflação e desemprego. Porque, geralmente, quando a inflação está alta, existe também um aumento do número de empregos na economia. Então, inflação elevada, no geral, favorece a geração de empregos. Quando a inflação está baixa ou quando a inflação o preço da economia, dos produtos da economia estão caindo, a tendência é que exista uma queda no nível de emprego. Então, alta inflação, baixo desemprego. Inflação baixa, alto desemprego. E a economia então enfrenta esse trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, que é algo que os economistas em geral, os governos lutam bastante para que
esteja o mais próximo possível do equilíbrio, em que não haja elevação de preço, mas também que não haja desemprego, né? Ou que esse nível de preço fique num nível aceitável e o nível de desemprego também é um nível aceitável para essa sociedade. Então são os trade-offs da economia, esses 10 princípios aí, do primeiro princípio até o 7º princípio. A gente falou sobre as questões microeconômicas que afetam diretamente as ações dos indivíduos, de cada empresa, de cada definições individuais ou ações individuais. Os artigos 8, 9 e 10 tratam então dos aspectos macroeconômicos, que vão tratar dos agregados macroeconômicos e das decisões que afetam a sociedade como um todo. Para essa primeira parte da nossa disciplina, que é a Introdução à Economia 1, nós vamos trabalhar então com a parte microeconômica. Só para definição, a economia então é dividida entre microeconomia e macroeconomia. A microeconomia trata das decisões individuais e a macroeconomia das decisões da sociedade como um todo. E por aqui a gente termina essa nossa aula e continuaremos então na nossa próxima videoaula. Obrigada e até mais!